esse aqui é um dos maiores exemplos, né, de horror. É um local de fuzilamento, nitidamente aqui, ó. Um local aqui no Sachsenhausen, onde, né, centenas e até milhares de judeus desciam aqui. Tem um caso emblemático, né, que é um grupo polonês, um dos primeiros judeus poloneses que chegaram aqui e foram fuzilados aqui. E aqui é uma salinha tenebrosa. Também conta aí as lendas que essa salinha aqui também ela foi usada aí para exterminar pessoas, né? Pessoas em detrimento de questão ideológica, de raça, né? Então é algo bem estranho isso aqui. Bem estranho mesmo. Então a gente viu lá que a questão da higienização da raça, eram os sírios, ciganos, e também questões políticas, religiosas, como conta ali de um cristão também, né, que foi assassinado. Bem, pessoal, vou mostrar para vocês uma coisa que é muito sensível aqui e muito aterradora. Isso aqui são construções, ó. Vocês estão vendo aqui. Então, acho que o sol está batendo bem em cima. Isso aqui são construções. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui são construções para exterminar pessoas. Essa aqui, então, é a parte de cima das estações Z, que a gente conhece como as câmaras de gás, né? Aqui de Sachsenhausen. Eu não vou colocar a quantidade de pessoas, porque eu não sei e qual o grupo de pessoas que foram exterminados aqui nessas câmaras de gás, né? Chamada Estação Z. Mas a gente percebe que elas foram modificadas, né? Aparentemente, não sei, posso confirmar, mas elas foram cimentadas, né? Lacradas aqui, elas são subterrâneas, mas é o horror, porque é construção humana, né? Energia humana gasta para exterminar seres humanos. Então é o ápice da desumanidade, né? Então a gente não tem precedente aqui sobre isso, assim, é chato de mostrar, mas é importante a gente, como alerta, para onde o totalitarismo, o fanatismo político, o fanatismo étnico, o fanatismo religioso pode nos levar. Então aqui embaixo a gente está falando das famosas estações Z, que são nada mais, nada menos do que câmaras de gás de exterminar pessoas. E aqui do lado, aqui em Sachsenhausen. E aqui do lado, nada mais, nada menos do que restante do que sobrou como amostra, né? Provavelmente devia ter um formato diferente das câmaras crematórias, ó. Isso aí, gente, que vocês estão vendo, essas construções aí, isso aqui são instrumentos da inteligência humana para exterminar pessoas. Então a gente está falando aqui de um campo de concentração, então talvez é preciso a gente ver, a gente olhar, a gente sentir o quanto o homem ele pode ser levado aí a barbaridades por questões ideológicas. Ele se sente confortável, ele se sente muito confortável para tirar a vida de outras pessoas, justificando, né, suas barbaridades por teorias, por conspirações, por inimigos fantasiosos, né? E é isso aqui. Triste, mas uma realidade que não deve se repetir.
Oi, pessoal, esse aqui é o canal Teolitérias, meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e a gente vai, eu vou mostrar para vocês a minha experiência não tão maravilhosa e talvez triste de conhecer o campo de concentração de Sachsenhausen em Berlim. Esse campo de concentração ele fica numa cidade da região metropolitana de Berlim chamada Oranienburgo e aqui está uma plaquinha aí para a gente começar a esse percurso para dentro do que a gente pode chamar de horror humano. O campo de concentração de Sachsenhausen ele foi criado em 1936, quando Himmler ele assume a SS e o plano de uma polícia, né, ostensiva, tanto pública quanto privada, de pegar desertores, inimigos do regime, né, a partir de 1936. Então ele é feito com uma geometria própria, né? Era um orgulho da SS, porque ele tinha um formato próprio de campo de concentração que representava um pouco o espírito da época. Aí você está vendo uma torre. Aqui nessa foto anterior a gente tem já o museu, né? Sou eu aí. Esse muro da entrada do memorial, né? Aqui é a placa quando você chega na cidade, ela te localiza. Então é um memorial e um museu muito visitado. Então ele foi criado em 1936, ele terminou em 1945, porque ele foi desmontado pelos... Na verdade, ele não foi desmontado, depois vocês vão ver que os soviéticos ainda permaneceram com ele. 200 mil pessoas trabalharam nesse campo de concentração. Aqui é uma visão da entrada dele, né? Aqui o portão principal aí, mas tem várias guaritas, ele é em formato de um triângulo. Aqui é uma das guaritas, bem vigiado, né, como um campo de concentração para trabalhos forçados inicialmente, e depois ele, quando na solução final, ele passa a ser usado para exterminar pessoas. Então, que é a portaria. Esse detalhe chama muita atenção, que significa o trabalho liberta, né, o trabalho te dá liberdade, que é uma máxima, né, dos nacionalismos, dos regimes totalitaristas, essa ideia de que o trabalho liberta, né, na verdade o trabalho, nesse caso aqui, aprisiona e mata. Então essa inicial aí é muito específica, porque nesse campo de concentração ele começou com um campo de prisão para aqueles opositores do regime e depois ele vai passando a ser, aqui é o muro, ó, depois ele passa a ser um campo de trabalhos forçados com duas grandes situações, uma olaria, né? Então aqui tinha uma olaria perto, ó, aqui mais ou menos uma vista aí das dependências, eu vou comentar um pouco dessa dependência aqui. Volto aqui depois para explicar isso aqui. Outra foto da dependência. Vou voltar ali para explicar o que são aquelas ali. Mas basicamente, voltando para cá, basicamente ele servia para isso. Ele tinha duas funções primordiais no início, que era testar calçados, fazer testes de calçados, chamada corrida dos sapatos. Então botava pessoas para carregar mochilas de 90, 100 quilos e andar com sapatos. Além de testar os sapatos, nesses locais aqui eram departamentos médicos para fazer testes humanos, patológicos, né? Então aqui, por exemplo, você usava o campo de concentração, além de você prender as pessoas que eram inimigas do regime, você ainda podia usá-las como cobaias para testes patológicos, né? Então você testava a resistência das pessoas, tanto com drogas. Então aqui é uma sala, né, que servia para esses testes patológicos. Tanto você testava com drogas novas para a guerra, quanto para testar sapatos. Então que era a indústria de sapatos para que solados, revestimentos, né? E então você botava pessoas aí para andar 90, 80 quilômetros com um saco nas costas, é a chamada corrida dos sapatos. Então você vê que aí depois no final a gente eclode a questão do extermínio mesmo das pessoas, né? Que aí a gente vai caminhando aqui para cá, que é o que eu chamo de horror, né? Aqui os processos, nem sempre 99,9% não justos, porque se baseava em quem era contra o regime, se baseava em quem era, no primeiro momento, opositor, e depois passou a ser por raça, por etnia, né? Os ciganos, os negros, homossexuais, judeus. Aqui isso aqui é interessante,
porque aqui você tem modelos, né, escalas. Ó, por exemplo, vocês podem ver aqui cor dos olhos, cor do cabelo, né? Aqui, ó, a cor do cabelo, para você saber se a pessoa se encaixava como um alemão típico, um ariano ou um judeu, ou qualquer que seja outro, cigano e cis e tudo mais, para que você pudesse prendê-lo aqui, né? Então, imagina a validade disso. Aqui também, não, outras ferramentas, é um horror isso aqui, né? Esse é o horror também. E aqui a dependência médica, como eu disse, aqui, né, ainda preservados locais patológicos, onde você colocava aí, fazia testes com as pessoas para saber a resistência delas, tanto para criar soldados poderosos, quanto para criar novos produtos e novas drogas no mercado da guerra. Principalmente quando eclodiu a guerra ali em 41, 42, aí os campos de concentração tiveram essa utilidade. Aqui uma sala de patológico, mas ela estava fechada, a gente não conseguiu entrar, né? Deve ser uma sala aterradora. Mas vocês vão ver coisa pesada aqui. Aqui uma visão do campo com as suas torres, ela é em forma de triângulo. Há uma coisa muito interessante aqui, desce ali para o setor subterrâneo, onde tem as alas médicas. Uma coisa que é interessante é que eles iam trabalhar na solaria e eles andavam pela cidade de Oranienburgo e a população ficava, né, olhando eles, cuspindo às vezes. Então eles tinham medo de ir para esse campo de concentração satélite, porque ali provavelmente eles iam ser mortos, né? Então sempre matar nunca foi problema nesse campo de concentração. Então pode ter certeza que direitos humanos nunca foi o forte. Aqui uma visão de longe daquele portal, né, clássico, né, da iconografia aqui do campo de concentração. Hoje esse memorial. Pronto. Aí aqui a gente chega num ponto crucial e tremendamente horrível do campo de concentração, porque quando foi iniciado o processo de extermínio, né, ele começou vagaroso em 41, 42, 43, sempre se matava, né, teve um grupo de poloneses que morreram aqui. Inicialmente eles foram mortos com uma bala no pescoço, nesse local aqui. Então teve fatos dos poloneses, né? E aí depois evoluiu para os caminhões de gás e depois, então você pode ver, as pessoas desciam aqui, ó, e entravam aqui e recebiam uma bala no pescoço. Já inicia aí o caminho para a solução final para eliminar pessoas. Claro, a solução final acontece muito ostensivamente em Sachsenhausen a partir de 44, 45, onde morrem milhares e milhares de pessoas. As cinzas, para você ter uma ideia, elas atrapalhavam o andamento da cidade, né? E as crianças, elas de um certo modo sabiam, né, quando foram cremados, né, envenenados e cremados 10 mil soviéticos, as crianças elas chegavam nos guardas e perguntavam: agora vocês estão queimando soviéticos de novo e tal, né? Então aqui é o local, esse é um local terrível, de uma energia extremamente negativa e baixa, de uma vibe terrível aqui. Aqui ainda a marca aí da execução é um local de péssima energia, né? Aqui, né, muro, nome. E aqui, pessoal, o que é mais horrível, que pode ter de pior nesse campo de concentração, que é a ideia de exterminar mesmo, por exterminar. Aqui é o crematório, ele ainda se mantém certamente intacto. E aqui, ali uma visão geral, né, de certos setores. E aqui, abaixo dessas... Eu vou gravar um videozinho e vocês vão entender mais ou menos como é que é a chamada estação Z, porque é a última letra do alfabeto, não tem mais como progredir. Então, quem estava na estação Z, esse estava fadado a morrer. Eu vou gravar um videozinho aqui para vocês, explicando um pouco da estação Z e como se fazia as coisas ali. E queria, assim, deixar essa parte final, quando os soviéticos em 45 assumiram o controle, podem ter certeza que eles continuaram com o campo de concentração de maneira ainda do modo deles. Aqui essa parte aqui foi construída uma parte foi construída pelos soviéticos, né? E aqui algumas celas, né? Antes de falar um pouquinho da estação Z, que acho que é a parte mais triste desse vídeo, eu queria falar um pouquinho a respeito aqui como eram mais ou menos as celas. Teve pessoas aqui, pessoal, é muito importante que o nazismo ele não fazia distinção. Você pensa em judeus, você pensa em negros, homossexuais,
você pensa em opositores ao regime, você pensa em religiosos. Há muitas histórias emblemáticas de religiosos que foram presos, aqui é uma cela típica. Mas o judeu, por uma questão, né, que vocês sabem mais ou menos as justificativas, que não existem justificativas, eles foram aqui, ó, uma região aí das necessidades essenciais, aqui mais ou menos como era, ainda está intacto. Claro, isso aqui foi queimado, isso aqui foi um memorial feito depois na década de 90, depois 2000, depois queimaram, né? Alguns não concordaram com isso aqui. Ó, tá até a marca de que foi queimado aqui. Já recentemente ele foi queimado. Né? Isso aqui mexe com muitas questões ideológicas, como banho aqui, como imagina no frio que era ali, né?